A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã de segunda-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais uma semana aí, para a honra e glória do Senhor, né? Até aqui, Deus nos ajudou, né, meus irmãos? E creio que Ele vai continuar nos ajudando, nos fortalecendo, né, meus irmãos? Para permanecer na presença do Pai, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra de hoje, meus irmãos, se encontra em Números, versículo 14, capítulo 14, versículo 20, amém? Números 14, versículo 20 em diante, amém? Glórias a Deus. Deus vai falar com você nessa segunda-feira. Basta você estar atento à palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Ontem, no final do vídeo, ele me lembrou de quantas vezes ele tinha me livrado da morte, né? Porque eu já passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava comigo. Amém, meus irmãos? Eu se emociono toda vez que eu me lembro, né? Porque não é fácil, meus irmãos. Quando estamos na mesa de cirurgia, meus irmãos, é só você e Deus. E lá estava eu, na mesa de cirurgia, eu e Deus, mais ninguém. Amém, meus irmãos? E Deus, pela sua infinita misericórdia, me deu a vida. Não deixou que o espírito da morte viesse me buscar. Amém? Se eu não me engano, foi 4 vezes, meus irmãos, que precisaram reanimar, né, a minha vida novamente. Mas tudo está no controle das mãos do Senhor, né? E olha eu aqui, fazendo vídeo sobre a palavra dele, né? Eita, glória a Deus, que honra, viu, meu irmão, minha irmã? Quando nós não somos chamados por homens, mas quando nós somos chamados por Deus, olha que honra, viu? Que honra é ser, né, aluno do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Ter a conexão com Deus. Vocês não têm noção da maravilha que é sentir a presença do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Eita, glória. Deus é poderoso, meus irmãos. E Deus fala conosco todos os dias. Basta nós estar atento. Amém? Basta nós andar atento com a palavra do Senhor. E Ele usa pessoas para falar conosco. Ele, enquanto você está louvando, Deus está movendo em seu favor, está falando com você. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando na sua vida. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Basta nós seguir certinho. Basta nós obedecer. Basta nós crer, perseverar, né? Seguir a Jesus com amor, com vontade, com fé, com esperança, que mesmo estamos passando na prova, no fogo, né? Mas Deus está conosco, né? Olha eu, quantas vezes não passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estava comigo. Quando ninguém estava do meu lado, meus irmãos, o Senhor estava. Ele não me deixou eu. Amém, meus irmãos? Mas temos que perseverar, temos que crer, temos que seguir a Jesus, conforme Ele quer, não conforme nós queremos andar. Amém, meus irmãos? Temos que ouvir a palavra do Senhor conforme Ele quer nos dizer, não conforme nós queremos ouvir. Amém? Fica a dica para você. Não entre num vídeo ou não vai numa igreja querendo ouvir aquilo que você quer ouvir. Mas ouça a voz do Senhor, o que Ele quer te dizer. Amém? Esses são os verdadeiros cristãos que vão na igreja não para ouvir o que ele quer ouvir. Ele quer ouvir o quê? O que o ser humano quer ouvir hoje? Que Deus vai abençoar, que Deus vai ajudar a comprar um carro, uma casa, que Deus vai
né, mudar a vida financeira por completo, né? É isso que o ser humano quer ouvir. Mas quando a palavra é de exortação ou para ensino da sua vida, para você não errar caminhos, muitos nem vê o vídeo. Muitos começam a ver e saem. Meus irmãos. Muitos nem dá bola nem para o pregador que está falando, o pastor. Por quê? Não está falando o que ele quer ouvir. Então aprenda uma coisa, você cristão, você servo do Senhor, amém? Vá a uma igreja ou vem no vídeo ouvir a palavra, mas ouça o que Deus tem para falar para você. Não venha ver o vídeo ou ir na igreja esperando que Deus vai falar aquilo que você quer. Nem sempre é assim, meus irmãos. Nem sempre dá certo. Amém? Não precisa você ficar andando atrás de profecias. Não precisa. Quando Deus quer falar com você, Ele encaminha você para o caminho certo. Ele coloca você no vídeo certo, ou coloca você na igreja certa, ou coloca você diante da pessoa certa que vai falar com você, que vai passar o recado de Deus para você. Você não precisa ficar buscando, né, profecias, como tem muitos aí no YouTube, né, meus irmãos? Tem muitos que estão para ganhar dinheiro, não estão nem profetizando na palavra e muito menos com Deus, com a presença do Pai. Presta atenção para você ver. Amém, meus irmãos? Deus vai falar com você hoje. Números 14, versículo 20 em diante. Amém? Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá a terra prometida, né, meus irmãos? Amém? Você está vendo que Deus, Ele fala conosco? Aqui o povo dele mesmo vendo, né? Tudo que Deus fez na terra do Egito, tudo que Deus fez ao eles caminhar no deserto, meus irmãos, eles ainda colocaram Deus à prova e não obedeceram a palavra, não obedeceram a voz do Senhor. O que é obedecer a voz do Senhor, meus irmãos? Não obedecer os seus direcionamentos. Amém? Seja obediente à voz do Senhor. Se Deus tocou no seu coração para fazer algo em prol da igreja, em prol de um amigo, em prol de uma pessoa, faça com amor e carinho. Se você tem a certeza que é Deus tocando no seu coração, se Ele já testificou para você que é para você, você tem condições e você não faz, você está desobediente na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Mesmo que seja uma palavra, né? Se Deus mandou você fazer, meu irmão, qualquer coisa que seja na face da terra, que esteja na palavra do Senhor e Ele está mandando você fazer, faça, não seja desobediente. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, você não perderá nada. Aí, lendo o versículo 24, porém, o meu servo Calebre, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém, meus irmãos? Você está vendo aqui
que os desobedientes, meus irmãos, havia uma promessa para aquele povo, mas eles foram desobedientes, não obedeceram a Deus Pai Todo-Poderoso, né? E nem eles e nem a descendência deles iam ver a terra prometida. Então, significa que eles iriam morrer no deserto. Amém, meus irmãos? Então, se nós temos uma promessa, meus irmãos, eu tenho uma promessa, eu vou sentar no sofá, vou esperar. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, eu vou bagunçar, eu vou festar. Meus irmãos, você vai estar em desobediência. Não é porque nós temos uma promessa, meus irmãos, que nós vamos andar errado com Deus, que nós vamos murmurar, que nós vamos reclamar. Não, meus irmãos, temos que ser um Caleb da vida. Amém? Perseverantes, vigilantes, orar, vigiar. Temos que andar certo nos caminhos do Senhor. Muitos, meus irmãos, olha o que o Espírito Santo está falando aqui. Muitos, meus irmãos, têm revelações do Espírito Santo. Muitos, né, têm visões, né, meus irmãos. Muitos têm ali a sensibilidade para saber coisas que vão acontecer do Espírito Santo. Mas muitos acham que porque tem o dom do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Muitos que têm o dom do Espírito Santo, meus irmãos, acham que porque tem o dom, porque foi escolhido, pode andar errado, pode pecar, que é só chegar aí na presença de Deus, pedir perdão, porque ele tem o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, você pode ter o dom do Espírito Santo, você pode ter a sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo pode te mostrar muitas coisas. Mas se você andar em desobediência, meus irmãos, você vai perder a salvação. Amém? O dom de ter o Espírito Santo não quer dizer que você pode andar em desobediência. Amém? Olha, a mensagem do Espírito Santo é para alguém. Então vigia. Amém? Porque você pode ter o dom, você pode falar, você pode ter sonhos, você pode ter sensibilidade de sentir. Mas você, para ter a salvação, você tem que andar certo. Amém, meus irmãos? Você tem que andar certo na linha do Senhor. Amém? Porque ter o dom do Espírito Santo não é questão que você vai ser salvo. Amém? Se você andar na iniquidade, meu irmão, naquele dia Deus não vai abrir as portas para você, amém? Então aqui, meus irmãos, nós vemos duas situações, amém? Para o povo desobediente, não tem bênçãos, não tem misericórdia, não tem salvação, porque estão em desobediência, meus irmãos. Você quer bênção, você quer salvação, que é o mais importante de todas as coisas, né, que nós venha a possuir nesse mundo, é a salvação eterna. Temos que se arrepender dos nossos pecados. Essa é a velha mensagem, mas é a velha mensagem que vai te salvar. Amém, meus irmãos? Me perdoa. Então, meus irmãos, se você quer a salvação, você tem que se arrepender dos seus pecados. Se você quer a sua salvação eterna, quer a bênção, você tem que se arrepender, você tem que confessar os seus pecados para Deus, pegar a sua cruz, colocar nas costas e seguir Jesus em obediência. Não tem outro caminho, meus irmãos. Não adianta eu entrar aqui, né, fazer um vídeo, perder tempo aqui fazendo vídeo e só falar para você que você vai ser abençoado, que você vai crescer, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai comprar um carro para você. Não adianta. Se não há arrependimento, não há salvação. Se você se arrependeu,
confessou a Deus, mas continua no mundo pecando, errando, você não será salvo. E muito tão pouco, olha, pela infinita graça e misericórdia de Deus, talvez você venha a receber alguma coisa de Deus. Porque se Deus já prometeu, ele é fiel para cumprir. Mesmo que você esteja em pecado, ele cumpre, mas ele não te salva. Entenda isso. Você pode ganhar milhões aqui, que Deus te prometeu, mas você não será salvo porque você está em iniquidade, você está em desobediência. Amém, meus irmãos? Então aqui nós vemos a situação daquele que obedece, daquele que vê, sempre tem que lembrar quantas vezes Deus já te salvou, quantas vezes Deus já proveu na sua vida, que você estava ali com preocupação, com nervosismo, e Deus chegou e trouxe a benção para você executar o que você estava preocupado. Quantas vezes Deus já te livrou da morte? Quantas vezes Deus já curou você de muitas enfermidades? Quantas vezes Deus já permitiu de você acordar todos os dias, meus irmãos? Temos que saber agradecer mais, meus irmãos. Amém? Perseverar como Caleb perseverou. Ele e a descendência dele. Quem que é a descendência dele? É os filhos dos seus filhos herdarão a terra prometida. Amém, meus irmãos? A terra prometida pode ser a salvação eterna. Vamos colocar assim. Amém? Que você vai entrar na terra prometida porque você obedeceu. Que você creu no Deus poderoso. Você pegou sua cruz e seguiu Jesus. Você vai receber a terra prometida, que é a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Você vai caminhar no deserto com Deus. É diferente. Deus manda maná. Deus livra. Meus irmãos, basta obedecer. Deus está falando tanto em obediência. Se você está desobedecendo a Deus e sabendo, você está morrendo, espiritualmente falando. Você, cada dia que passa, você está afastando de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Deus. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá de glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Você está entendendo, meus irmãos, que temos que andar em obediência? Não tem outro caminho? Você que quer bênção, você que quer uma transformação na sua vida, temos que obedecer ao Pai. Temos que obedecer à voz de Deus. Meus irmãos, ande certo com Deus, que Deus vai te salvar. Ande certo com o Pai, que Deus vai trazer bênçãos para a sua vida. Multiplicação. Deus, ele está falando que ele quer fazer na sua vida, mas basta a sua posição. Amém? Deus é amor. Deus é misericordioso. Ele demora em se irar, meus irmãos. O que quer dizer demora? É que ele tem paciência de esperar você obedecer, de você seguir ele em verdade e espírito, parar de errar. Por que Deus fala, eu demoro a se irar? Porque ele está te dando uma chance para você vir voltar à obediência, andar certo com Cristo, ter fé, acreditar mais na palavra do Senhor, que ele é fiel para fazer todas as coisas. Meus irmãos, você não precisa ter medo de Deus, você precisa ter temor, é diferente. Medo é quando nós estamos errados na presença de Deus, porque nós sabemos que a maldição vai vir sobre nossas cabeças. Nós vamos pagar. E, aliás, tem muitos que estão andando errado
e não tem medo, não tem temor mais, perdeu, acha que não vai acontecer nada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou errar, eu vou pecar, depois eu peço perdão. E acha que vai ficar assim. Tem muitos, meus irmãos, que mentem para não perder a cadeira da posição na igreja. Olha só o Espírito Santo novamente me revelando as coisas. Tem muitos que mentem. Tem muitos que estão no púlpito lá mentindo, enganando. Tem muitos que estão ali comendo a gordura das ovelhas gordas, não liga para aquela que não tem. Meus irmãos, tem muitos assim que Deus vai, como diz, o justo juiz vai julgar, pesar na balança e vai ver que está em falta. Tem muitos, meus irmãos, que em vez de apacentar as ovelhas do Senhor, tem muitos pelo seu muito falar, pelas suas duras palavras, dispersou ovelhas, não vai atrás, acha que está na razão. Meus irmãos, tem muitos que por causa das suas duras palavras, né, que não anda como a palavra de Deus, e dispersar ovelhas, acha que o entendimento dele é assim, que tem que ser assim, se não está conosco é porque Deus tirou, né? E Deus mesmo fala, o joio e o trigo têm que andar junto nesse mundo para o dia final, né, meus irmãos? E muitos acham que não, que a igreja tem que ser só santos. A igreja é lugar só de santo, só de pessoas que obedecem a palavra do Senhor. E não é assim. A igreja é para todos. A igreja é para os doentes. A igreja não é para os sãos. Não é para quem está na presença do Senhor. A igreja é para aquele que necessita de uma cura espiritual. A igreja é o hospital de Deus. Porque é ali que você recebe a palavra, que é o medicamento para a cura de todos os seus males. Amém, meus irmãos? E muitos acham que não. Amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Amém? Então, eles acham que não vai ser cobrado, porque está, né, na palavra, está em obediência na palavra, mas estão desobedecendo ao Espírito Santo. Estão desobedecendo o que o Espírito Santo quer dizer, eles não falam, eles falam o que eles lêem, eles falam o que eles querem. E muitos vão pagar alto preço por isso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, então, todas as vezes, tudo que eu venho lendo, meus irmãos, por aí, que o Espírito Santo vem trazendo para mim o conteúdo, porque nada aqui é programado, amém? É o Espírito Santo que fala. Os versículos é o Espírito Santo que me dá, amém? Não é eu que vou lá, escolho, faço esboço, não, meus irmãos. Eu não estudar eu estudo, mas eu não faço esboço porque eu tenho que andar pelo que o Espírito Santo quer dizer a vocês, não o que eu quero. Amém? Então, meus irmãos, temos que se arrepender, temos que obedecer os direcionamentos do Pai. Se nós queremos salvação, temos que seguir os direcionamentos de Deus. Temos que seguir certo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Não tem como nós estar na presença de Deus, andar sobre a palavra, mas desobedecer os direcionamentos de Deus, meus irmãos. Aqui, né, colocaram Deus à prova. Então, quer dizer, eles não estavam crendo no poder de Deus, mesmo vendo tanta coisa que Deus já fez, né, meus irmãos? Muitas das vezes nós, ser humano, esquecemos o que Deus já fez na nossa vida. E daí começamos a reclamar, né, em vez de agradecer, né? Oh, meu Deus, agradeço pelo aquele dia que o Senhor me livrou. Agradeço daquele dia que o Senhor me tirou eu de um livramento de acidente. Nós esquecemos de agradecer, né, meus irmãos? Nós só sabemos mais murmurar. E quem murmura, meu irmão, fica no deserto.
morre com a promessa. Amém? Agora, quem não murmura, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou. Quando a gente persevera nos caminhos do Senhor, meus irmãos, é porque nós tem fé. É que nós acreditamos que ele é poderoso para fazer. E Caleb acreditou. Farei entrar a terra que espiou, e sua descendência possuirá. Você entendeu a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então pega para você, começa a obedecer de hoje em diante que você vai ter salvação, a sua descendência. Deus protege, Deus cuida. Amém, meus irmãos? Enquanto você persevera nos caminhos do Senhor, Deus, ele está movendo em seu favor. Amém? Basta você acreditar, basta você crer no Deus que você serve. Amém, meus irmãos? Então fica aí a palavra do Senhor, né? Duas palavras numa só, né, meus irmãos? Os desobedientes que morrem com a promessa e aquele que obedece, que persevera, né, meus irmãos? Que crê, que obedece a palavra do Senhor, vive promessas. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Tenha um ótimo e abençoada semana na sua vida, sua casa e na sua família.